levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o Josh Rosenstern, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É um prazer enorme poder estar com você, eu prometo. Vamos continuar de onde paramos no último programa, com o versículo 4, 5 e 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios, por favor. Ora, os dons são diversos, dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Isso quer dizer que o Espírito Santo não se contradiz, e também há diversidade nos serviços e ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Cristo é quem delega os ministérios diferentes e o Espírito Santo é quem exerce a função. E Cristo nunca entra em contradição. Antes de ler o versículo 6, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é feito por Deus é para ser guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. E se não for, então não é muita coisa que será feita, porque o Espírito Santo quer ajudar o pregador a pregar, as pessoas a adorar. Ele quer nos ajudar em tudo que fazemos, de forma materialista. Se você é um bombeiro, ele te transforma em um bombeiro melhor. Se você é um doutor, você vira um médico melhor. Se você é um professor, você será um professor melhor. Se você é um motorista, vai se tornar um motorista melhor. Nós precisamos do Espírito Santo em tudo que fazemos, e quando ele fala de administrações diferentes, não é porque elas são diferentes que o Espírito Santo não está ali para trabalhar. E se ele é quem está guiando e operando, então vai dar certo. E é por isso que este ministério aqui, Alguém disse assim outro dia, por que você não faz assim e assado? E eu falei, se não está quebrado, eu não tenho que consertar. E é porque está dando certo. Quando Deus manda você fazer algo, dá certo. Não é apenas algo que vem do nada. Eu quero que o Espírito Santo me guie em tudo o que faço, não importa o que seja. E mesmo sendo... Alguém disse assim, você pode ser arrebatado sem o Espírito Santo? Aí o irmão falou, sem o Espírito Santo eu não quero ir para lugar nenhum. Quanto mais ser arrebatado. O Espírito Santo é para estar envolvido, e este é o problema com a igreja moderna. Não está sendo guiada e direcionada pelo Espírito Santo, mas está inventando operações que vêm do homem. E a definição de religião é algo que é inventado pelo homem, dizendo que pode tocar a Deus ou se melhorar de alguma maneira e não vem de Deus. É feito e direcionado pelo homem. E este é o nosso problema. Se Deus fizer, se Deus nos mandar fazer, então dá certo. Se Ele não nos mandar fazer, não dá certo. E outro detalhe nisso aí. Se fizermos algo que não é a vontade de Deus e isso der certo, é a pior coisa que pode acontecer com a pessoa, pois faz com que ela pense que aquilo é de Deus quando não é. Essa é uma declaração muito forte. O homem está tentando criar um processo que possa duplicar. Isso vem do mundo científico. Falamos semana passada da ideia da filosofia, ideia de que podemos usar e experimentar, criar um sistema para depois duplicar e ver o sucesso. Passamos para outras coisas. O Senhor nunca duplicou os meios de cura quando tocou as pessoas. Ele fez de maneiras diferentes e creio que o processo não pode ser duplicado, pois o Senhor não está limitado a nossas habilidades e pensamentos, porque os caminhos e os pensamentos dele são diferentes do nosso. Por isso as pessoas tentam encontrar um sistema de crescimento de igreja para copiar alguém. O Espírito Santo não funciona assim. Se Deus te deu uma palavra, irmão Swaggart, e ele manda você fazer assim, eu estou aqui
apoiando a sua visão. Então, vou apoiar você a fazer exatamente aquilo que Deus falou para você fazer. Eu não quero duplicar o processo de um pastor de outra igreja. Tipo assim, nós estamos fazendo isso, então vamos copiar, pois dá certo. Não, Deus é quem tem que direcionar. Nem todos, mas a maioria dos esforços para crescer a igreja vem do homem. Você ia dizer alguma coisa? O que é? Mencionando ainda sobre isso, a maioria acho que está conectada ao movimento da igreja neoliberal. E a palavra aqui, diferentes administrações, a palavra diversidades e por aí vai. Eu comecei a pensar, o Espírito Santo quer controlar a administração de nossas vidas, não só os dons do Espírito na igreja, mas como você estava dizendo, em toda a administração, como neste ministério ou administração de qualquer igreja. Mas estava pensando no R.G. Letourneau. Você lembra dele, irmão Swagger? Ele construiu uma faculdade maravilhosa. Não estou lembrando bem da história agora, mas ele estava construindo grandes equipamentos de remover terras e tal, não é isso mesmo? E ele teve um sonho, uma visão, e Deus mostrou para ele, de uma maneira que veio do Espírito Santo, acho que chamamos de o dom da sabedoria, eu não sei, o dom do conhecimento, a palavra de sabedoria, algo assim. Deus mostrou para ele como construir algo. Não, ele estava diante de uma montanha, pois ele é o pai de todas as máquinas que removem pedras e montanhas. Porque ele estava construindo estradas na América Central e tal, e o equipamento que eles tinham não era forte o bastante, entendeu? Mas aí chegou um dia que ele tinha que remover uma montanha de rocha sólida. E ele pensou, o que eu vou fazer? Ele não podia passar por ele porque tinha o rio de um lado e uma outra coisa do outro lado. E aquilo era granito. Se fosse apenas barro, era uma coisa, mas aquilo era granito, que é uma das rochas mais difíceis de quebrar no mundo. Aí ele foi orar e disse assim, o Senhor precisa me ajudar. Se eu não estou enganado, este homem deu 99% de todo o dólar que ele fez como dízimo. Imagina só, para a obra de Deus. Mas então, aí naquela noite veio um terremoto. E aquela montanha rachou bem no meio, e ele construiu uma estrada em cima como ele quis desde o princípio. Então, sim, o R.G. Letourneau, sem dúvida alguma, o Senhor usou muito. Qual será a denominação que ele estava associado a ela, hein? Porque ele dava muito dízimo, eu lembro disso. Ele dizimava muito, era nazareno, porque ele era muito devoto, mas era um cara devoto. Mas, Dave, o que é que você estava tentando dizer? Se Jesus precisou do Espírito Santo, ele insistiu, como é que diz? Toda palavra que eu disser que venha de ti, quanto mais nós precisamos do Espírito Santo. O Senhor não permitiu que ele começasse seu ministério até que fosse cheio do Espírito Santo. Foi por isso que João disse, viu o Espírito vir sobre ele como pomba e tal. E isso é um pensamento fenomenal. Há alguns meses atrás preguei a respeito disso. Se Jesus, o Filho de Deus, perfeito, que nunca pecou, nunca pecaria de maneira alguma, se ele precisou do Espírito Santo, como você acabou de dizer aí, então, quanto mais a gente. Porque precisamos dele desesperadamente em tudo que fazemos. E eu quero ele, que ele me guie, que ele me direcione, que ele me dê poder, tudo o que ele faz. Não quero deixar nada de fora. Os dons do Espírito Santo que operavam através dele, todos os milagres que ele fez. Então, ele nunca curou ninguém como Deus. Ele os curou como homem cheio do Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, que ia curando os enfermos e todos que eram oprimidos pelo diabo. Então, ele tinha esse poder ali, mas nunca usou nenhuma vez, mas como homem cheio do Espírito Santo. O que você ia dizer? Eles me ensinaram isso no seminário, mas nunca consegui entender, mas é verdade.
essa é uma ótima teologia, que ele funcionou debaixo da unção do Espírito e não debaixo de sua deidade e da onipotência que ele podia ter usado. É um ponto teológico maravilhoso. Ele deixou de lado a expressão de sua deidade, mesmo sem perder sua deidade. Ele nunca perdeu, nunca, mas nunca usou. Nenhuma vez. Satanás tentou forçá-lo a fazer isso. Transforme essas pedras em pão. Mas Jesus não quis fazer. Jesus mostrou obediência perfeita ao Pai. Nunca a vontade dele, mas a vontade do Pai. De certa maneira, temos que tentar fazer isso também. Ser obedientes à vontade do Pai, que é revelado na palavra de Deus, e ao mover e operar do Espírito Santo também. Depender do Espírito de maneira perfeita. Vários de nós já estivemos em situações onde o Senhor toca a nossa vida. As pessoas às vezes buscam uma resposta e o Senhor está dizendo, vá adiante, como foi com os israelitas quando ele falou para Moisés levantar aquela vara. A água só ia se abrir até que o Senhor quisesse que a água se abrisse, mas temos que ir adiante na direção do Senhor para nós. Agora eu estava pensando, a sua mãe, a minha avó, ela está na glória agora, mas esse era o programa favorito dela. Quando eu conversava com ela não tinha estudado muito. Ela saiu da França e nunca recebeu uma educação apropriada, mas sabia muito bem o que era ver e receber o mover do Espírito Santo. E quase que toda vez que conversávamos, ela me lembrava. Ela falava com um sotaque francês lindo e dizia, você precisa ouvir a voz de Deus e sentir o toque de Deus. E ela dizia, precisa ser o Espírito Santo e o seu toque, o mover do Espírito Santo. E ela dizia que se não for assim, tudo é perca de tempo. Tem que ser o mover do Espírito Santo. Você precisa disso. E eu não sei de você, mas sempre que eu conversava com ela, ela dizia para mim, tem que ser o toque de Deus e o Espírito de Deus. Era só isso que ela sabia, era só isso que ela desejava e só disso que ela sabia. Olha, isso é algo que todos nós precisamos, sem dúvida alguma. Eu espero estar com ela na glória, sem problemas. Espero que demore um pouco, porque nós não queremos que ninguém encontre com o Senhor nesse momento. Voltamos já. Todo